Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estou de volta para mais um episódio do nosso podcast Entendes o que estás lendo? Tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem com você, embora tenhamos as nossas lutas de cada dia, mas caminhando com Cristo, com a presença de Cristo, as coisas se tornam menos difíceis. É melhor ter a companhia dele do que andar sozinho, isso é uma realidade. Hoje episódio número 113, segunda temporada, João 8, parte 4, vamos encerrar hoje o capítulo 8. Essa caminhada fantástica que temos feito através das páginas da Bíblia, eu com você. Eu espero o seu contato lá pelo Instagram, entendes, _ o que estás lendo, ou então pelo Spotify, pelo Anchor, pelos streamers aí que transmitem o nosso podcast. Tem um jeitinho lá de você nos mandar mensagem, áudio, para nós sabermos como que tem chegado até você esses estudos bíblicos, como que tem te abençoado. É importante essa conexão aí entre nós. Vamos lá então, em breve mais novidades aí para vocês, estaremos fazendo algumas conexões, algumas parcerias aí, em breve mais novidades no estudo bíblico. Em João 8, do 41 ao 47, nós vemos um pouco sobre a figura paterna de Deus. Deus era seu pai como criaturas, ele era seu pai como nação, ele era o pai deles ainda em seu amor por salvá-los. Eles falharam em reconhecer a conexão de Jesus com Deus. Ele era o Filho de Deus. Eu saí de Deus. Ele era, de fato, o Filho de Deus, como evidenciado por sua pessoa e milagres. Ele veio com uma missão divina, veio até eles e veio em uma missão de amor e salvação. Ele foi enviado divinamente. Nem eu vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Aquele a quem você chama de seu Pai. Eles falharam em entender a mensagem de Cristo. Embora ele tenha falado com autoridade divina, com simplicidade divina e com a importunação e ternura divina, de modo que ele pudesse naturalmente perguntar aos pretensos filhos de Deus: por que não compreendeis a minha palavra? Eles falharam em acreditar nele e em sua mensagem. Embora seu caráter fosse perfeito, sua mensagem era verdadeira, ele poderia desafiá-los em relação à veracidade de sua mensagem, bem como a perfeição de seu caráter, e tanto merecia quanto exigia atenção e fé. No entanto, eles não acreditaram e o rejeitaram pela mesma razão que deveria induzi-los a acreditar nele e a aceitá-lo. Essas tristes falhas contradizem totalmente seu pretenso relacionamento com Deus. Vós sois de vosso Pai. Olhe para a gravura do Pai e dos filhos e sua semelhança. Jesus falou uma palavra bem dura. Vosso pai é o diabo e vocês são parecidos com ele. O diabo é um assassino, o assassino de corpos e almas humanas, o destruidor da felicidade humana e da imagem divina no homem. A nação judaica carregava esse personagem. De vez em quando eles manifestavam propensões assassinas. Eles se tornaram os assassinos do Messias, o Filho de Deus e o Senhor da glória. O diabo foi um assassino desde o início. Este foi o caráter dos judeus desde o início, e o caráter dessas mesmas pessoas desde o início da existência terrena de Cristo. Assim que o segundo Adão apareceu em cena, eles procuraram por todos os meios matá-lo. Ele se opõe à verdade, a toda a verdade, especialmente ao grande sistema da verdade trazido à luz por Cristo. Assim, sua falsidade serve bem à sua oposição assassina à verdade redentora do Evangelho. Nisso, os chefes da nação judaica se assemelhavam a ele. Eles se opuseram mortalmente a Jesus, e ele veio para ajudar no assassinato.
eles deram falso testemunho contra ele. Quão parecidos com seu pai espiritual era aquela nação judaica. Eles nasceram com grandes privilégios religiosos, tiveram pais espirituais eminentes, criados sob o cuidado vigilante no colo terno de uma providência bondosa, amamentados no seio de promessas divinas e preciosas e familiarizados com a ideia de um Messias vindouro, seu divino libertador. Mas eles não permaneceram na verdade, mas voluntariamente caíram na falsidade. Nada pode explicar a conduta de alguns homens para com Cristo e seu Evangelho, mas uma declaração verdadeira de sua paternidade espiritual. Ele não poderia ter sido tudo o que ele realmente é para nós. Como Deus se manifestou na carne, como homem ideal, como Salvador todo-suficiente, Cristo deve ter estado sem pecado. Seus amigos e apóstolos testemunharam isso. Pedro designou o santo e justo que não pecou. João, Jesus Cristo justo, de quem ele diz nele não havia pecado. Paulo, escrevendo aos Coríntios, fala de Cristo como sendo aquele que não conheceu o pecado. E o autor da Epístola aos Hebreus refere-se a ele nestas palavras: embora sem pecado. Assim Judas, seu traidor, falou do sangue inocente que ele havia derramado. Pilatos não achou culpa nele. O centurião testificou: este era um homem justo. Jesus disse: tenho guardado os mandamentos de meu Pai. O príncipe deste mundo vem e nada acha em mim. Qual de vocês me convence do pecado? Havia uma consistência infalível entre seu ensino e sua vida. Ele se misturou com pecadores, ileso pelo contato. Ele exibiu todas as excelências morais em seu próprio caráter. Na santidade, ele permanece supremo e sozinho entre os filhos dos homens. Esse fato aponta e concorda com a crença na divindade de Jesus. Aqui está um exemplo perfeito para todos os homens estudarem e copiarem. Aqui está a evidência da qualificação perfeita de nosso Senhor para ser o Salvador e Senhor do homem. Nessa fase do ministério do nosso Senhor apresentada a nós nessa parte do Evangelho de João, os judeus estavam se opondo a Cristo, criticando cada obra que realizava e quase a cada palavra que pronunciava. Jesus aceitou o desafio e enfrentou todas as objeções e alegações de seus inimigos. Ele os desafiou, ele se voltou para eles com uma pergunta sem resposta, ou um paradoxo surpreendente. Nem sempre nós vemos uma tentativa aparente de conciliar seus adversários, de conquistá-los. Ele nem parou para explicar, quando sabia perfeitamente que a explicação seria inútil. Ele deixou suas palavras para serem instrutivas para os espirituais e um enigma para os não espirituais. Ele nunca verá a morte. A morte da qual Cristo promete isenção não é a morte do corpo, como era entendido pelos judeus. É a morte espiritual, que é o efeito do pecado e que consiste na insensibilidade a tudo que é divino. Isso deveria ser mais temido do que a morte física. A maneira como Cristo cumpre essa promessa: ele morreu no corpo para que aqueles que acreditam nele não experimentem a morte espiritual. A redenção de nosso Salvador é uma redenção da morte e do pecado. E Cristo comunica o Espírito de vida que vivifica as almas mortas, comunicando-lhes a novidade de vida, que é seu maior privilégio, e que é o penhor e o início de uma imortalidade de bem-aventurança. Há uma superioridade em Cristo. Nosso Senhor não questionou a grandeza de Abraão, mas na ocasião em que as palavras do texto foram ditas, ele implícita e explicitamente afirmou ser maior até mesmo do que o ancestral do povo escolhido. Essa superioridade dele consiste em sua natureza e caráter. Abraão era amigo de Deus, Cristo era o filho de Deus. Abraão foi grande como homem, Cristo foi distinguido pela grandeza sobre-humana.
sua obra pela humanidade. Abraão deu um exemplo glorioso de fé, mas Cristo veio para ser o objeto divino da fé. Abraão foi o intercessor, por exemplo, por Sodoma. Cristo foi o advogado do homem. Abraão foi um grande líder. Cristo foi o grande salvador e é ainda, né? Na comunidade e no reino que ele fundou, Abraão foi o pai de muitas nações e até hoje considerado com reverência entre vários povos orientais. Enquanto os judeus no tempo de Jesus e mesmo agora se regozijam em traçar a sua descendência dele, de Abraão. Mas o reino de Cristo é um reino universal. E o Israel de Deus em toda a terra e no céu são chamados após ele, na perpetuidade de seu domínio. Os judeus ficavam irritados com o fato de Jesus reivindicar a imortalidade para si mesmo e para seus discípulos, enquanto eles eram constrangidos a admitir que Abraão estava morto. Eles não podiam entender a afirmação de Cristo e não havia chegado o tempo para ele tornar essa afirmação totalmente inteligível. Mas podemos ver que Abraão foi um peregrino e um estranho na terra, enquanto Cristo é um rei permanente e eterno. A eternidade de seu ser. Eu sou imediatamente o revela como não criado, eterno, autoexistente, independente do tempo e das condições e circunstâncias materiais, e o faz pertencer à ordem mais elevada de ser. A imutabilidade de seu ser, eu sou, com o tempo e em meio às mudanças de sua existência visível e terrena, sua personalidade e consciência eternas são preservadas e inalteradas. Ele ainda é o eu sou. Sua divindade inquestionável. Se seu ser é incriado, eterno, autoexistente e imutável, ele deve ser divino. Isso ele afirma de maneira mais enfática e solene, em verdade e em verdade. Tornou-se para eles insuportáveis as verdades, eles pegaram em pedras, uma prova da incapacidade de refutar a sua declaração. Quando o lançamento de pedras começa, as discussões chegam ao fim, não tem mais diálogo. O lançamento de pedras é um sinal de fraqueza, incapacidade de ser convencido. Sua natureza falsa e maliciosa era patente contra a condenação. Eles não podiam elevar-se à divindade de sua pessoa e missão. Essa incapacidade era triste, mas intencional e criminosa. Incapacidade de se controlar. A paixão era seu mestre. O ódio estava no trono e eles falham em ocultá-lo. Beleza? Vamos fazer uma pausa aqui. Eu te espero no próximo episódio, onde nós estaremos dando início ao capítulo 9. Até aqui nos ajudou o Senhor. Divulgue esse trabalho, compartilhe se você tem gostado. Entre em contato conosco e fale a respeito dele. Deus te abençoe. Que você tenha um fantástico dia na presença de Jesus Cristo. Um abraço. Até breve. Tchau, tchau.